Oi, gente, e aí vamos corrigir o nosso simulado. Gente, eu vou fazer uma correção bem tranquila, bem por cima. Eu gostaria de avisar que o PDF, os slides em PDF dessa correção já estão no site. O simulado também está disponível junto com o gabarito. Qualquer dúvida é só encontrar primeira questão comigo, tá bom? Vamos lá? Sobre a OSA 18.001. A norma OSA 18.001 de 2007 estabelece os requisitos universalmente aceitos para o sistema de gestão da saúde e da segurança do trabalho. Um desses requisitos se refere ao risco ocupacional que foi reduzido a um nível que possa ser tolerado pela organização, considerando-se as suas obrigações legais e a sua própria política de SST. Para a norma referenciada, esse tipo de risco denomina-se. Gente, de acordo com o texto da OSAS, não tem risco aceitável, que é o gabarito da questão, mas nós vamos associá-lo ao risco tolerável. Por quê? Olha o que a questão fala aqui, ó. Risco tolerável, ok? Então, nós vamos igualar esses conceitos. Aí eu encontrei esses dois conceitos na norma também, que diz o seguinte: conceito de risco é a combinação da probabilidade de ocorrência e das consequências de um determinado evento perigoso. Esse é o conceito de risco de acordo com a OSA 18.001, o item 3.14. E o item 3.17, ele dá o conceito de risco tolerável. Risco que foi reduzido a um nível que pode ser suportado pela organização, levando em conta suas obrigações legais e sua própria política de SSO e saúde e segurança ocupacional, tá? Gente, bem tranquilo, quando nós falamos em risco, nós vamos fazer uma associação aos conceitos de auditoria, tá? Ah, Letícia, mas a auditoria não vai cair na minha prova. Mas eles estão linkando aqui os conceitos. Eu vou fazer um resuminho para vocês colocar no site. Os conceitinhos de risco, tem risco de não conformidade, tem alternativa E, tem os limites de tolerância e tal. Eu vou colocar porque eles são bem inerentes, tá bom? Gente, tranquilinho, próxima questão. NR7. Gente, a maioria dessas questões são questões atualizadas, 2017, e muitas são muito letra de norma, ou seja, tem que ler, beleza? Bora lá. Não esqueça que no site tem um resuminho, tá, gente? Das normas, do que tem que saber, bem tranquilo. Vamos lá, NR7, que regulamenta o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, destina-se ao ou a... Gente, quer coisa mais tranquila que essa questão? Vamos lá aqui nos comentários? Vamos item por item. Letra A. Estabelecimento do conceito de nível de ação. Quem estabelece o conceito de nível de ação? Nós temos tanto a NR15, que é as condições insalubres, quanto a NR9. As duas falam de nível de ação, então tranquilo. Nós já podemos ver que não é a resposta da nossa questão. Letra B. Estabelecimento de obrigatoriedade do PPRA. Tá errado também, gente. Qual é a norma que estabelece a obrigatoriedade do PPRA e diz como ele deve ser feito? NR9. Tranquilo? Estabelecimento de parâmetros para tornar as condições de trabalho ergonômicas. Ergonomia, qual que é a NR da ergonomia, gente? 17. Definição do que são atividades insalubres. Quem diz sobre as condições insalubres de trabalho? NR15. Letra E, que é a nossa alternativa correta, é a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos da saúde relacionados ao trabalho. Exatamente é o que diz aqui o nosso item 7.2.2 e os seguintes da MR7. O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade dos trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem da relação entre a sua saúde e o trabalho. Gente, bem tranquilinho, ó. Questão para ganhar ponto, hein? Prestem atenção. Próxima. Continuando no assunto NR7, vamos lá. De acordo com a NR7, que regulamenta o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,
todo estabelecimento... Vamos lá? Vamos para os comentários direto aqui? Deverá estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros. Corretíssimo. Lembrem-se, gente, o material de primeiro socorros de acordo com o risco do posto de trabalho ou do estabelecimento. Não é um kit de primeiro socorro para todo mundo. Cada risco necessita de materiais específicos. Não se esqueçam disso. Vamos para o item 7.5.1, que fala o seguinte: todo estabelecimento deverá estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida. Manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim. O material de primeiros socorros deve estar próximo àquele empregado que foi treinado para tal. Beleza? A alternativa A é a nossa alternativa correta, mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Letra B. Deverá exigir do empregado garantia da elaboração e efetiva implementação do PCMSO. Gente, é responsabilidade do empregado elaborar e implementar o PCMSO? Não. De acordo com o item 7.3.1, compete ao empregador garantir elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Beleza? Empregador. Lembre-se, quando nós falamos em responsabilidades, em qualquer das normas que apareçam, essas duas diferenciações, grave, presta atenção. Na NR7, eu gostaria também de salientar para vocês prestarem atenção nas responsabilidades do médico examinador e médico coordenador do PCMSO. São diferentes, tá? Mas bem tranquilinho para frente. C. Deverá exigir a realização de um relatório a cada 6 meses pelo PCMSO. O relatório do PCMSO é a cada 6 meses? Não. O item 7.4.6 diz que o PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo esta ser objeto de relatório anual. Tá? Anual. D. Deverá exigir que, para cada exame médico realizado, o médico emita o atestado de saúde ocupacional, nosso ASO, em apenas uma via? Olha o que o item 7.4.4 da norma diz. Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o ASO em 2 vias. Beleza? 2 vias. Letra E. Poderá, numa eventualidade, permitir que a coordenação do programa na empresa fique a cargo da enfermeira. Maravilhoso, deve ser mulher, né? Não pode nem ser enfermeiro. Olha o que o item 7.3.1 diz, que compete ao empregador indicar entre os médicos do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, daqueles que são da empresa, daqueles que são obrigados a ter o SESMIT e os que não podem ser de fora. Um coordenador responsável pela execução do PCMSO, ou seja, é um médico, não uma enfermeira. Ou médica, tá, gente? Que é coordenador do PCMSO, beleza? Gente, olha só, eu tenho visto bastante questões em relação à classificação dos riscos, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. Numa empresa, os trabalhadores estão expostos a diversos riscos, sendo um deles o risco ergonômico. Olha que questão dada, minha galera. Dada. Ó, garantir ponto, hein? Um exemplo desse tipo de risco é o seguinte. A eletricidade. Vamos procurar onde está o risco de eletricidade? Ó, risco de acidentes, cor azul, eletricidade. Então, não é a nossa alternativa. Animal peçonhento também está no risco de acidente. Então, também não é a nossa alternativa correta. Tá aqui, ó. Esforço físico intenso. Olha, ritmo excessivo. Ó, transporte manual, responsabilidade, ritmo excessivo, esforço físico. Opa, a pessoa tá com a reta curva legal hoje, né, gente?
Ó, postura inadequada. Levantamento e transporte manual de peito nós podemos associar a esforço físico intenso, tá bom? Então, nossa alternativa correta, a letra C, risco ergonômico. A D, as radiações ionizantes, são riscos físicos aqui. E o arranjo físico inadequado é risco de acidente. Beleza? Mapa de risco. Olha, tranquilo para ganhar ponto, hein? O mapa de risco é uma representação gráfica baseada no layout da instituição, com os riscos presentes do local. Lembre-se que ela tem que ficar pregadinha lá para todo mundo ver. O mapa de risco tem como característica ser elaborado pelo PCMSO. Ah, maravilha! O médico, coordenador do PCMSO, além de tudo, tem que fazer o mapa de risco. Não. Ser obrigatoriamente localizado na parede ao fundo do estabelecimento da sala. Não, eles têm que estar visível. Tem que ser acessível para todos aqueles que estão expostos aos riscos. Beleza? C. Ser elaborado por setor, não devendo ser único na empresa. Gente, ele deve ser único. Eu vou ser muito sincera com vocês. Não tem problema ser único da empresa. Mas quando eu vou trabalhar com os meus clientes, particularmente eu gosto de fazer por setor. Tá se tem salas separadas. Eu acho que cada um tem que estar ciente dos riscos, né? Tem validade de 1 ano. Gente, não tá falando nada em validade do mapa de risco, né? NR5. Letra E. Ser obrigatório, independente do número de funcionários, tamanho e segmento da empresa. Perfeito. Toda empresa tem que ter o mapa de risco. Olha o que o item 5.16 da NR5 diz. A CIPA terá, por atribuição, aqui a gente já vê que não é a galera do PCMSO que faz, né? A CIPA. Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMIT, onde houver. Beleza? Tranquilinho, galera. Próximo. Vamos falar um pouquinho sobre a NR6. Que instrumento pode ser identificado como proteção coletiva? Edícia, você não colocou nenhum comentário aqui. Porque, gente, essa é outra questão dada. Por quê? Quando nós falamos de proteção coletiva, nós estamos falando em proteger mais trabalhadores ou todos os trabalhadores do setor ao mesmo tempo. Então, vamos procurar dentre as nossas alternativas aquela proteção que se adequa a esse conceito, que protege a galera ao mesmo tempo. O gorro é utilizado por mais de um trabalhador ao mesmo tempo? Não, então ele é um EPI. O capote, ele é utilizado por mais de um trabalhador ao mesmo tempo? Não, ele também é um EPI. E o corrimão, ele pode ser utilizado por mais de um trabalhador ao mesmo tempo? Pode, gente. Lembre-se que eu sei que nós não fazemos, descemos as escadas correndo, mas o ideal é que tenham as escadas corrimões de ambos os lados e nós temos que descer segurando com as 2 mãos, né? Um em cada corrimão, bonitinho. Todo mundo faz? Não, né? Mas deveria. Nossa alternativa correta é a letra C. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. A luva, gente. Quantos trabalhadores são beneficiados ao mesmo tempo pela proteção da luva? Só um, né? Ou seja, ele é um EPI. E a braçadeira, idem. Beleza? Bem tranquilinho, gente. Questão para ganhar ponto, hein? Prestem atenção. Lembre-se da diquinha de prova que eu sempre dou para vocês. Antes de começar a prova, deem uma olhada. Hora que for fazer, empacou numa questão, larga ela, passa para frente para você não perder um ponto ganho como este. Preste atenção. Vamos lá, próxima questão. No âmbito da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, o PNSST, gente, no site do Ministério do Trabalho tem o PNSST, tá? Na parte de procedimentos e manuais. Você vai lá, entra no site trabalho.gov.br, vai na parte de segurança do trabalho, tem lá procedimentos e manuais. Vamos lá. São responsáveis por uma implementação e execução os Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social. O PNSST está baseada em princípios e diretrizes tais como... Vamos dar uma olhadinha? Eu peguei letra da lei, tá? Da política. O PNSST tem por princípios
Universalidade. Vamos procurar aqui, vamos ver se tem universalidade aqui na galera, nas opções. Tem prioridade para as ações de promoção, proteção e prevenção. Não. ênfase na reabilitação e preparação dos trabalhadores acidentados. Não. ênfase na assistência aos trabalhadores gravemente acidentados. Não. Adoção de medidas especiais para atividades laborais de baixo risco. Não. E a inclusão de trabalhadores brasileiros em atividades laborais de alto risco no sistema de proteção da saúde. Também não. O que bate com os princípios do PNSST é procedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência, reabilitação e preparação. Ah, Letícia, mas eu não tô vendo isso aí. Vamos dar uma olhadinha. Por quê? Esse aqui eu estou falando dos princípios. Esses são os princípios da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Letícia, eu tenho que gravar isso? É bom pelo menos ter uma noção, tá bom? Que os princípios são a universalidade, a prevenção, a procedência das ações de promoção, proteção e prevenção, ó. Não tá pela letra, mas tá aqui. Prevenção sobre as de assistência, reabilitação e reparação. Lembre-se, nós somos prevencionistas. O nosso trabalho é prevenir. Prevenir, tá? B. Diálogo social e integralidade. São os princípios, a gente faz uma anotação aí prévia, é bem legal vocês terem pelo menos a noção dos princípios. Beleza? Vamos ver as diretrizes? As diretrizes são as seguintes. Tá? Aqui está o número do decreto, tá, gente? Da política. As ações no âmbito do PNSST devem constar do Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho e desenvolver-se de acordo com as seguintes diretrizes. Primeira, inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no Sistema Nacional de Promoção e Proteção à Saúde. B. Harmonização da legislação e articulação das ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador. Beleza? Isso corrobora com a nossa alternativa correta. C. Adoção de medidas especiais para atividades laborais de alto risco. Não é de baixo risco, é de alto risco. D. Estruturação de rede integrada de informações em saúde do trabalhador. E. Promoção da implantação de sistemas e programas de gestão de segurança e saúde nos locais de trabalho. F. Reestruturação da formação em saúde do trabalhador e em segurança do trabalho e o estímulo à capacitação e à educação continuada de trabalhadores. E, por último, a promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e saúde no trabalho. Beleza? Bem tranquilinho, gente. Letra de lei. Tem que ler. Quando nós falamos nas leis em relação a princípios, diretrizes, objetivos, é bom ter o conhecimento. Faz um esqueminha no Excel, faz um mapa mental, é legal também para vocês visualizarem rapidinho e tudo que precisa, tá bom? Então as dicas que eu dou. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o fogo? Olha o que diz essa questão. O fogo é o resultado da oxidação das propriedades de materiais ou substâncias combustíveis, momento no qual são liberados diversos elementos. O combustível, o comburente e o calor formam o triângulo de fogo e são necessários para que ocorra em um primeiro momento. Gente, o triângulo de fogo tem que saber. Tem. Lembre-se, o material está disponível no site, então vocês podem pegar esse exemplo aqui sem problemas. O que é o triângulo de fogo e como ele é composto? Para formarmos o triângulo de fogo, nós precisamos do calor, do combustível e do comburente. Mas em primeiro momento, o que nós precisamos? Do combustível, que é a combustão. Ok? Alternativa correta, bem tranquilinha, gente. O triângulo do fogo, vocês podem encontrar diversos materiais, tem no site também falando um pouquinho sobre ele.
e qualquer coisa vocês entrem em contato comigo. Essa questão também está bem tranquilinha, porque se olharmos as outras alternativas, não tem muito a ver. Luz, precisa de luz? Não. Fumaça? Também então. Uma faísca? Não, faísca não. E formação de gases? Não necessariamente. Beleza? Não neste, em primeiro momento. Lembrem-se, presta atenção na questão. Em primeiro momento. Beleza? Próxima. Olha, gente, mais uma que é puro letra de lei. Nos termos da norma regulamentadora número 4 do Ministério do Trabalho e Emprego, os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho devem ser compostos por... Gente, eu nem vou ficar me atentando muitas alternativas. Vou direto na letra da lei. Item 4.4 da NR4. Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho devem ser compostos por quem? Médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Obedecido o quadro 2 da CNR. Lá o quadrinho que nós vamos ver a quantidade de horas, quais são os profissionais de acordo com o CNAE e o grau de risco da empresa. A doida. Quanto o grau de risco da empresa e o número de funcionários. Tá? Onde estão, dentre as nossas alternativas, todos esses profissionais? Vamos dar uma olhadinha? Ó, letra A, engenheiro de segurança do trabalho, beleza. Técnico de segurança do trabalho, beleza. Engenheiro de segurança do trabalho, beleza. Auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, beleza. E cadê o médico? Com financiamento privado, isso aqui não tem nada a ver. E o médico? Cadê o médico? Não tá, então não é a nossa alternativa correta. Letra B, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho ou técnico em enfermagem do trabalho com prioridade para atendimentos especiais. Cadê o engenheiro? Isso aqui, prioridade para atendimentos especiais? Não, gente, é para a empresa toda. Letra C, que é a nossa alternativa correta. Médico do trabalho, engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o enfermeiro do trabalho, auxiliar o técnico de enfermagem do trabalho. Beleza? Bem tranquilinho, nossa alternativa correta. Tá, vamos dar uma olhadinha na letra D. Engenheiro de segurança, beleza? O enfermeiro do trabalho, o auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho. Tá faltando o técnico de segurança do trabalho, o médico. Então, não corrobora com a letra da lei. A letra E, médico do trabalho, beleza, engenheiro, beleza, técnico, beleza, enfermeiro e o auxiliar, né? Também não está. Por isso, não são as alternativas corretas. Alternativa correta, letra C, beleza? Próximo. A norma regulamentadora 5, mais uma letra de lei, hein, gente? Do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente desde lançamento da candidatura. Nada a ver você lançar a candidatura. Primeiro discurso de campanha. Ninguém é obrigado a fazer isso, não tem nada a ver. Resultado da eleição? Não. Empossamento do empregado? Não. De acordo com o item 5.8 da NR, é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Beleza? Então, alternativa C é a alternativa correta, o registro de candidatura, tá? Se o empregado não for eleito, terminou o pleito, terminou a estabilidade dele. Beleza? Próximo. Trata-se de dois programas importantes nos processos de gestão da segurança e saúde do trabalho, que devem estar especialmente articulados entre si. Eles são parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. O primeiro, regulamentado pela NR9, questão dada, deve ser desenvolvido por meio de antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos físicos, químicos e biológicos, ou seja,
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. O outro, explícito na NR7, deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos da saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Essa enrolação toda aqui foi para perguntar sobre o PPRA e o PCMSO. Quais são os dois principais programas que as empresas que possuem pelo menos um empregado devem ter? PPRA e PCMSO. Isso aqui nem tem muito o que conversar. Beleza? Tá aqui, ó, NR9 e NR7. Beleza? Ó, questão dada. Próximo. Considerando empresas que empregam profissionais de diversos níveis, incluindo aqueles que concluíram apenas o ensino fundamental, com obrigatoriedade da constituição da CIPA e do CESP, estes deverão ser compostos. Gente, aqui nós estamos falando da composição da CIPA e do CESP. A CIPA é constituída por quem? Representantes do empregador, indicados por ele, dentre eles o presidente da CIPA, e representantes dos empregados que foram eleitos em escrutínio secreto, e dentre eles o vice, certo? Beleza, paramos por aí. SESMIT. Quem são os profissionais que integram o SESMIT? Aqueles especializados especificamente em saúde e segurança do trabalho, como o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico do trabalho e afins que nós comentamos em questão passada, beleza? Vamos identificar nas questões quem fala exatamente isso? Bora! Letra A. Representantes do empregador e do empregado em ambos os casos? Não, somente na CIPA. B. Profissionais que possuam formação específica na área de segurança e saúde do trabalhador e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional quando existente em ambos os casos. Não, isso aqui é só para o SESMIT. C. Profissionais que possuam formação específica na área de segurança e ou saúde do trabalho e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e os instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional quando existente no caso da CIPA e representantes do empregador e dos empregados no caso do SESMIT. Inverteu os conceitos, né? Inverteu os conceitos. Não é também. A letra D, que é a nossa alternativa correta, vai dizer: CIPA, representantes do empregador e dos empregados no caso da CIPA. Profissionais que possuam formação específica na área de saúde e segurança do trabalho e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional, quando existente, no caso do SESP. Perfeito, é isso aí. Letra E. Engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho na CIPA. Médico do trabalho, enfermeiro do trabalho no caso do SESM. Já é assim mesmo para dividir, né, gente? Antes fosse, né? Mas não é o caso. Coloquei aqui os itens das respectivas normas que falam um pouquinho sobre isso. Vamos falar da NR5, o item 5.6. Aqui, a CIPA será composta por representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressalvadas alterações disciplinares em atos normativos para setores econômicos específicos. NR4, o item 4.4.1, os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho de classe, quando existente. Beleza? Tranquilinho, também é questão para ganhar ponto. Mais uma questão. Para garantir boas condições de segurança do trabalho, que envolve o transporte, movimentação e armazenagem e manuseio de materiais, os operadores de equipamentos de transporte motorizado, vulgo empilhadeiras,
né? Pode ser empilhadeiras também, deverão ser habilitadas e somente poderão dirigir se atenderem requisitos de segurança constante na NR11. De acordo com a norma regulamentadora, esses operadores somente poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem mais uma letra de lei. Eu vou direto nos comentários aqui, porque não tem nem o que discutir. Está escrito na NR. NR 11, item 11.1.6. Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação com nome, fotografia e lugar visível. Ó, cartão de identificação, tem que ter o nome e a fotografia em lugar visível. Agora aqui, próximo item, que é o 11.1.6.1. Vai dizer que esse cartão tem a validade de 1 ano, salvo imprevisto. E para revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Quais exames, Letícia? O indicado para esta função, que deve ser descrito no PCMSO, beleza? Vamos procurar, entre as nossas alternativas, aquele que diz que o cartão de identificação tem que ter o nome e fotografia em lugar visível e validade de 1 ano, salvo imprevisto. Beleza? Bora lá. Letra A. Carteira de habilitação específica? Não, já foi. B. Cartão de identificação que contém o nome, fotografia em lugar visível e o qual tem validade de 1 ano, salvo imprevisto. Alternativa correta. Certificado de capacitação? Não necessariamente. Cartão de habilitação com nome, fotografia, data de validade? Não, porque a validade já está escrita aqui. E data do exame médico, lugar visível? Não necessariamente. Tem que ter as informações, sim, mas não precisa necessariamente estar no cartão, tá? Tem algumas empresas que eu vejo que na parte de trás ela acaba colocando todos esses dados. É uma ação legal, mas não é obrigatório ser com segunda NR, tá bom? Letra E, autorização do empregador. Não, a partir do momento que assina a carteira como tal função, né, com tal função, já está autorizada pelo empregador, beleza? Não precisa ter no cartão. De boa? Questãozinha, belezinha também. Aqui. Ele deu todos os dados, vamos lá. Da questão. Para nós calcularmos a concentração média dos setores. Ó, A e B, cujos quais ele fica exposto. Vamos lá. O produto é o cloro e o limite de tolerância é 0,8, que é o que nós precisamos saber, tá bom? Ele deu o quadro do fator de desvio, gente. Maravilhoso! Eu poderia utilizar a forma do fator de desvio, do valor máximo? Poderia, mas como nós temos 2 setores, aconselho a vocês a tirar a concentração média. Como é que eu faço como é que eu faço o cálculo dessa concentração média? Eu vou pegar o tempo que ele ficou no primeiro setor, que ele fica exposto. Vou multiplicar, aqui não é mais não, multiplicar, tá? É vezes. Comi bola aqui. Vezes. O valor do ppm, ppm do cloro, né? Que ele fica exposto, a concentração do produto químico que ele fica exposto. Vou somar ao tempo que ele fica exposto no outro setor, vezes a concentração em ppm do produto químico que ele fica exposto no outro setor. Vou somar esses valores e dividir pelo tempo total da jornada de trabalho que ele fica exposto aos dois níveis do agente químico, beleza? Então vamos lá. No setor A, ele fica 3 horas exposto a 1 ppm. No setor B, ele fica 5 horas exposto a 0,6 ppm. E de acordo com os dados da questão, o tempo total de exposição são 8 horas, que é o tempo que ele fica no setor A, mais o tempo que ele fica no setor B. Vamos fazer as contas?
Vamos lá. Fazendo multiplicações. 3 vezes 1, 3. Beleza? 5 vezes 0,6. Gente, dá. 5 vezes 6 é quanto? 30. Temos quantas casas após a vírgula aqui? Uma. Então, nós vamos cortar um zero fora. Ficamos com 3 também. Dividindo o resultado dessa soma pelo total do tempo exposto, do tempo que ele ficou exposto. São 8 horas. Então, 6, que é o resultado da soma dos dois setores, dividido por 8, que é o tempo total. Temos uma concentração média de 0,75. E de acordo com a NR15, o limite de tolerância é 0,8 ppm. Ou seja, 0,75 ppm é menor que 0,8. Ou seja, não há indício, não há insalubridade, não há concentração suficiente para que esse empregado receba adicional de insalubridade. Ou seja, esse pedido de adicional de insalubridade não procede. Vamos olhar as nossas alternativas. Letra A, já disse aqui que não é insalubre, que a concentração média não superou o limite de tolerância estabelecido na NR15. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. A letra B diz que há insalubridade, não. A letra C também não fala que há insalubridade. E a letra D também diz que há insalubridade. Não são as nossas alternativas corretas. A letra E diz que não há insalubridade, a concentração média ultrapassou o valor máximo de 1. Não, o valor máximo é 0,8 e a concentração média foi 0,75. Tá, gente? Bem tranquilinha. Próxima questão. Mais uma continha. Um trabalhador realiza suas atividades em uma cozinha industrial entre fogão e bancada de preparação. Atenção, hein? Ele prepara os pratos de comida na hora do almoço, em 15 minutos, e fica em seguida em pé de frente ao forno por 5 minutos, mexendo o alimento para não queimar. Este procedimento é repetido em toda a sua jornada de trabalho. As condições térmicas do ambiente de trabalho foram avaliadas conforme procedimentos definidos na NR15 Operações Salubres Anexo 3, tá? Analisando as informações relacionadas às condições do ambiente de trabalho, é correto afirmar que o IBU-TG médio tem fórmula na NR, no anexo 3, que fala do calor, atingiu a temperatura D. Gente, ele deu todos os dados aqui. Vamos calcular? Pronto. Coloquei aqui os dados da questão e nós vamos fazer o IBU-TG médio. Para que nós possamos fazer o IBU-TG médio, nós precisamos calcular o IBU-TG, o tempo que ele fica no forno, e o IBU-TG do tempo que ele fica na bancada. O que seria o tempo de trabalho e tempo de descanso, vamos dizer assim, que ele fica longe da fonte de calor. Beleza? Ele deu aqui a descrição de todas as temperaturas encontradas quando foram feitas as medições lá pelo termômetro que nós utilizamos para medir o calor, tá? Tem aqui, ó, termômetro de bulbo seco, úmido, que é o natural, e o de globo, além do metabolismo. Isso aqui também é muito importante. Vamos lá? Vamos calcular o IBU-TG do forno, o tempo que ele fica no forno. A fórmula é 0,7, temperatura de bulbo úmido natural, esse aqui era um B, né? Que a pessoa comeu bola, era um B. Ah, Letícia, mas mais 0,3 vezes temperatura do globo. Ah, Letícia, mas por que essa fórmula? E o 0,1 do bulbo seco? Seguinte, este ambiente, como ele está numa cozinha, este ambiente é interno, sem carga solar. Por isso está no anexo também da norma, nós utilizaremos esta expressão, esta fórmula. Beleza? Para ambos os casos. Então, vamos lá. 0,7 vezes. Qual que é a temperatura do bulbo úmido natural? Ele diz aqui para o forno que é 29 graus. Então, nós vamos colocar 29 graus aqui. Mais 0,3 termômetro de globo. Qual foi a temperatura
medida para o termômetro de globo no forno, 35 graus. Fazendo as devidas multiplicações, temos 20,3 mais 10,5. Temos o resultado do IBUTG do forno de 30,8 graus, beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o tempo que ele fica na bancada. Vamos pegar a mesma fórmula. 0,7 vezes o termômetro bulbo úmido natural, que de acordo com a medição foram 24 graus, mais 0,3 vezes o termômetro de globo, de acordo com a medição foram 30 graus. Temos, fazendo as devidas multiplicações, 16,8 mais 9. Temos o IBUTG, do momento que ele fica na bancada, de 25,8 graus, beleza? Agora sim, nós vamos calcular o IBUTG médio, que foi o pedido na questão. E o IBUTG médio, ele vai seguir aquela linha de raciocínio quando nós calculamos o metabolismo. Gente, tem dois jeitos de fazer essa questão. Você pode utilizar só o tempo que a questão deu, que foram 20 minutos, né? Que é 5 que ele fica no forno e 15 na bancada. Ou você pode fazer a proporção disso nos 60 minutos. Vou ser muito sincera com vocês. Acho mais prático e rápido fazer pelos dados que ele deu na questão. São os 20 minutos e você vai chegar no mesmo resultado sem problemas, tá? Vai estar correto da mesma forma. Então, vamos lá. O IBUTG médio é... Vamos pegar o IBUTG do horário que ele fica no trabalho, ou seja, no forno, que nós achamos aqui, ó, 30,8. E vamos multiplicar pelo tempo que ele fica lá exposto a essa fonte de calor forno, que de acordo com a questão são 5 minutos. Mais o IBUTG do tempo que ele fica no balcão, que nós encontramos aqui foi 25,8, vezes o tempo que ele fica no balcão, que são 15 minutos, dividido pelo tempo total de exposição, que no caso da questão são 20 minutos. Depois ele vai fazendo vários 20 minutos até dar 1 hora, tá, gente? Durante toda a sua jornada de trabalho, tá? Então vamos lá. Fazendo as devidas multiplicações, temos 154 mais 387 dividido pelo tempo, que é 20. Fazendo a adição e a divisão, temos que o IBUTG médio é 27,5. Tá, Letícia? Beleza. Tem 27 lá nas alternativas, que é a alternativa A, se eu não me engano. Mas como é que eu vou saber? Vamos lá. Primeiro, lembra que eu falei para vocês que o metabolismo é super importante nessa questão? Por quê? Ele não ia dar essa tabelinha aqui à toa. Essa tabelinha aqui está na norma. Ele não ia dar ela à toa. Olha, o metabolismo para ambos os trabalhos são 200 quilocalorias por minuto. Vamos ver qual é a temperatura IBUTG, a temperatura máxima que o trabalhador pode estar exposto quando o seu metabolismo são 200 quilocalorias por minuto. De acordo com a tabela aqui, ó, 200 são 30 graus, tá? Eu coloquei aqui, ó, metabolismo dado pela questão, 200 quilocalorias por minuto. Máximo de IBUTG para esse metabolismo, 30 graus. E como que nós encontramos IBUTG médio? 27 graus. Ou seja, 30 graus é menor que 27 graus. Ou seja, este ambiente não é insalubre. Exatamente o que diz a alternativa A da questão. Beleza? Tranquilinho, próxima questão. Um dos integrantes do SESMIT solicitou à empresa uma avaliação de sua exposição de ruído contínuo, conforme anexo 1 da NR15. Ele fica exposto durante 5 horas ao nível de pressão sonora de 86 decibéis da curva A, no setor A. Depois ele trabalha no setor B, uma refrescadora expondo-se a um nível de pressão sonora de 89 decibéis na curva A. O regime de trabalho deste profissional é de 8 horas por dia. Nestas condições, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que não exceda a unidade de exposição
e não ultrapasse o limite de tolerância. O tempo máximo que o profissional da área de segurança do trabalho pode ficar exposto no setor B a 89 decibéis na curva A, sem ultrapassar o limite de tolerância, é de aproximadamente... Ah, Letícia, beleza, eu pego 3 horas, faço a média. Não dá para fazer isso, porque no setor A ele diz que fica 5 horas, né? E no setor B ele não diz quanto fica, só diz que o regime, a jornada de trabalho do técnico, do TST, é de 8 horas por dia, 8 horas por dia, mas não necessariamente que ele fique o restante das 3 horas neste setor, porque aí já ia caracterizar a insalubridade. Para que não ultrapasse o limite de tolerância, a questão quer saber quanto tempo ele pode ficar exposto a esse ruído de 89 decibéis na curva A, já que ele já ficou 5 horas exposto a 86 decibéis na curva A. Vamos ver? Pontinhas! Vamos lá, coloquei aqui a nossa tabelinha novamente. Que esse quadro também está na NR, tá? Vamos lá. Ele ficou 5 horas a 86 decibéis na curva A, no setor A, e não sei quantas horas, que é o que a questão quer saber, a 89 decibéis no setor B. A empresa não quer que ultrapasse o limite de tolerância, tá? Para que não pague o adicional de salubridade, mais ou menos isso. Vamos ver quanto tempo que ele pode ficar lá, sem ultrapassar o limite? A fórmula que a NR, o anexo 1, diz para nós calcularmos a dose de ruído é o seguinte: é o ciclo 1, que é o tempo de exposição que o trabalhador realmente fica exposto, dividido pelo tempo máximo de exposição à quantidade de decibéis que o empregado está exposto. Beleza? Sem problema. E vamos fazer assim com todos os ciclos. E esse total tem que dar 100% ou 1, tá? Nós vamos dividir em unidades, porque é o 100%, beleza? Vamos fazer a fórmula. Os dados do setor A ele deu, foram 5 horas a 86 decibéis. A nossa tabela da questão diz que 86 decibéis, a máxima exposição de área permissível são 7 horas. Então, nós vamos colocar aqui embaixo. Mais o tempo que ele vai ficar exposto no setor B, que nós queremos saber, né? Dividido pela quantidade máxima de exposição de área permissível a 89 decibéis na curva A. De acordo com a tabela, são 4 horas e meia. Foi exatamente o que eu coloquei aqui. E tudo isso tem que dar igual a 1 unidade, não pode ultrapassar 1. Tá bom? Que é nosso 100%. Ah, Letícia, mas eu já calculei dose de ouvido de 150%, de 200%. Sim, eu sei. Mas isso tudo condicionou o ambiente como insalubre. A questão não quer que esse ambiente seja insalubre. Deu para entender? Qualquer coisa vocês colocam questão aí no Face, manda por e-mail, eu coloco aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos com a nossa pura matemática. A compreensão da questão foi até aí, agora é só matemática. Vamos passar a incógnita para o outro lado, para o nosso lado esquerdo. Vamos passar o tempo 2 dividido pelo o tempo máximo em 89 decibéis, 4,5, que é igual a 1 menos, por quê? O 5 dividido por 7 estava somando no lado esquerdo. Agora ele vem diminuindo, beleza? Vamos lá. C2 dividido por 4,5 igual a 1 menos a devida divisão, que é uma dízima periódica, da 0,71888, arredondamos para 0,72. Continuando. C2 dividido por 4,5 igual 0,28, que é 1 menos 0,72, que é o 0,28. Agora, este 4,5 aqui, que está dividindo, vai passar para o outro lado, porque nós vamos isolar a incógnita. Passa para o outro lado multiplicando, beleza? Ficamos então com 0,8 vezes 4,5. Temos aqui que o tempo total que ele pode ficar exposto é 1,3 horas.
Letícia, não tem isso nas alternativas. Seria 1 hora e 30 minutos? Não. Lembrem-se, 30 minutos é metade de 1 hora, então é meio. Então aí não é 1 hora e 30. Ah, Letícia, beleza, como é que eu vou saber? Você vai pegar esse valor de 1,3 horas, vai multiplicar por uma hora, ou seja, 60 minutos, 1 hora em minutos, 60 minutos, que vai resultar, gente, em 78 minutos. Quantos minutos nós temos em 1 hora? 60. Beleza, vamos tirar 60 desses 78 aqui. Sobrarão, que é 1 hora, sobrarão quanto? 18 minutos, que é o restante do tempo que ele pode ficar exposto. Então, ficamos com 1 hora e 18 minutos. Alternativa correta C. Beleza? Nossa, Letícia, a questão foi um pouquinho mais complicada. Foi, mas, gente, nada que nós não consigamos resolver. Façam bastante questões. Façam essa questão outras vezes para vocês pegarem a mãe. Beleza? Próximo. Vamos lá. Gente, agora é só letra de lei, tá? Acabou continha. Um funcionário da empresa RS Siderúrgica, responsável pelo controle de qualidade dos produtos metalúrgicos, utilizava a radiografia industrial raio-x como instrumento de trabalho diário para identificar trincas nos produtos de processo de soldagem, trabalhando nesta função durante 10 anos. Nos seus últimos exames periódicos, constatou a incidência de câncer no pulmão em estágio avançado, tornando-o temporariamente incapaz para o trabalho. No caso deste funcionário exposto ao agente nocivo, radiação ionizante, uma vez constatado o nexo técnico epidemiológico previdenciário, a Lei 8.203 de 91 da Previdência Social garante para esse trabalhador o auxílio. Vamos lá. Vamos começar lendo as alternativas e excluindo aquelas que não tem nada a ver? Por reclusão. Gente, auxílio reclusão é para aquele segurado que foi detido, que foi preso. Mas vem para ele o auxílio reclusão? Não, vem para os dependentes. Tá bom? Então, não é essa alternativa correta. B. Por invalidez, não tem auxílio por invalidez. Tá? Ou é auxílio acidente ou é auxílio doença. Beleza? Nós temos aposentadoria por invalidez, que no momento não é o caso de acordo com a questão. Beleza? Aqui nós já cortamos. Doença especial, não existe esse auxílio. Tá? Nós temos aposentadoria especial. Tá? Que é para essa galera aí exposta ao ambiente mais nocivo de trabalho. Tá? Ah, gente, lembra-se uma coisa muito importante sobre essa Lei 8.213. Segurado especial é diferente de aposentadoria especial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Segurado especial é aquela galera do rural, que tem imóveis com menos de 4 módulos fiscais, trabalha com economia familiar, com máximo um empregado, esporádico e tal. Beleza? Esse é o segurado especial. A aposentadoria especial, que é relativa ao trabalhador que está exposto a um ambiente de trabalho nocivo como este da questão. Beleza? É só para esclarecer, que eu sei que tem muita dúvida. Eu demorei para captar esses conceitos, mas depois que você capta, fica bem tranquilo, tá? Só um adendo. Letra D. Auxílio acidente por caracterizar uma doença do trabalho e produzida lesão que exige atenção médica para sua recuperação? Não necessariamente, porque não foi, por mais que a doença do trabalho seja equiparada ao acidente de trabalho, não é para para este exemplo, tá? Não é. Ele vai receber então o auxílio doença, tá bom? Por incapacidade devido ao segurado ser acometido por uma doença. Alternativa E. Vamos dar uma olhadinha nos artigos 20 e 60 da Lei 8.213? O artigo 20 diz o seguinte: consideram-se acidentes de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Inciso 2. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função
de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1 da referida lei. Gente, se eu não me engano, tem no site um material que eu coloquei lá, a linha do tempo do acidente de trabalho. Primeiro você recebe o auxílio doença, depois você recebe o auxílio acidente, se for necessário uma aposentadoria por invalidez, e aí vai, tá bom? Quem paga os primeiros 15 dias, quem paga a partir do 16º e afins. Se eu não me engano, tem no site. Se não tiver, vocês me cobrem que eu coloco lá, por favor. Artigo 60 da Lei 8.213. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. Beleza? Ou seja, isso corrobora que o nosso coleguinha vai receber o auxílio-doença. Beleza? Próxima. Um técnico de segurança do trabalho analisava um documento que se referia a João, uma pessoa física, que, mediante recebimento de salário, prestava serviço de natureza não eventual a um profissional liberal, de quem dependia para o exercício de atividades profissionais. No documento constava que João trabalhava em uma área de trabalho móvel e temporária, com atividade de apoio à demolição de uma obra. Neste contexto, João é considerado um... Gente, vamos lá. Aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho. Esse enunciado tá maravilhoso, porque traz vários conceitinhos. Técnico de segurança do trabalho, tá. Olha essas características. Pessoa física, mediante salário, prestava serviço de natureza não eventual. Gente, são as características do empregado. São parte das características, tá bom? E a subordinação é a outra característica, tá bom? Para o empregado. A um profissional liberal. De acordo com a NR1, de acordo com a CLT, é equiparado a empregador o profissional liberal, dentre outros, tá, gente? Então, nós temos aqui conceito de empregado e conceito de empregador, que o profissional liberal, para fins trabalhistas, é equiparado a empregador. Beleza? Ó, fala que dependia para exercício, ou seja, subordinação. E nós temos aqui, que ele diz também, aonde ele trabalhava, que era uma área de trabalho móvel e temporária. Eu já esquematizei um drops aqui que vou fazer para vocês com essa diferenciação. O que é trabalho móvel em área de trabalho móvel e temporária e área de trabalho fixa e temporária, tá? Essa diferença. É muito bacana, parece simples, mas na hora da prova pode confundir. E esses conceitos estão na NR1. Vamos dar uma olhadinha nos conceitos? Coloquei aqui, ó, da NR1. O item 1.6, letra F, diz o seguinte, que é um canteiro de obra, uma área do trabalho fixa e temporária. É o que está dizendo aqui? Não, ela diz uma móvel, né? Então, não é um canteiro de obra, tá? Onde se desenvolve operações de apoio à execução, à construção, demolição ou reparo de uma obra. Olha a letra G. Frente de trabalho. A área de trabalho móvel e temporária. Olha só, que lindo! Né? Fazer uma carinha feliz. Que maravilha! Achamos a resposta. Onde se desenvolve, né, as operações de apoio, execução, a construção, demolição ou reparo de uma obra. Beleza? Tranquilinho. Vamos olhar aqui, dentro de tudo isso que nós conversamos, o que tem nas nossas alternativas? Olha a letra A. Diz que é um empregado, que nós vimos que ele é, né, pelas características, que trabalha em uma frente de trabalho. Isso está correto, de acordo com os conceitos que nós vimos. Ó, letra A, nossa alternativa correta. Vamos olhar a letra B? Empregado, beleza, que trabalha em canteiro de obras? Não, porque a área aqui é móvel, não fixa.
C, trabalhador autônomo? Não. Não empregado? Já cortou. Nós temos todas as características, não, a maioria das características do empregado. D, profissional liberal? Não, nós temos características de empregado nele. Então, a D e a E não são. Beleza? Tranquilinha essa questão também, gente. E muito bacana, se vocês puderem anotar essa questão no material de estudo de vocês, é bem legal. Eu achei ela super interessante, tá bom? Vamos lá, próximo. O Carlos é empregado subordinado a Ricardo, um profissional liberal que paga salário a Carlos, olha, para o desenvolvimento de atividade não eventual, sob dependência e responsabilidade, em um canteiro de obra. Ricardo elabora e informa a Carlos, por meio eletrônico, as ordens de serviço sobre segurança e saúde do trabalho. Carlos segue as disposições constantes nessas ordens de serviço, inclusive submete-se aos exames médicos determinados pelo CESMIT contratado por Ricardo. Ricardo informa os resultados dos exames médicos diagnóstico de Carlos foi submetido. Neste contexto, o que ele é? A. O Ricardo cometeu um ato faltoso por utilizar o meio eletrônico? Não. De acordo com a NR1, gente, é permitido, sem problema. B. Ricardo e Carlos são, respectivamente, empregador e empregado e seguem as disposições da NR1. Perfeito! Olha os conceitinhos aqui. O mesmo item que nós conversamos na questão anterior, 1.6, que vai trazer os conceitos de empregador e empregado. Empregador. A empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de pessoal de serviços, equiparam-se ao empregador os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. E a letra B? Empregado, pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador sob dependência deste e mediante salário. Gente, perfeito! Letra B é a nossa alternativa correta. Olha a letra C. Tá dizendo que o Ricardo cometeu ato faltoso? Não, gente. Ele cumpre NR7. Ele cumpre NR1. Bem tranquilinho, gente. Não, isso aqui tá errado. Carlos não é obrigado a cumprir as ordens de serviço. Claro que é. Inclusive, ele pode ser mandado por justa causa se não cumprir. E. Carlos está sujeito à aplicação das penalidades previstas na legislação vigente? Não por isso que está apresentando aqui, né? Mas ele pode, ele é um empregado, beleza? Bem tranquilinho, gente. Próximo. Agora vamos conversar sobre o Josué. Ele é empresário e contratou empregados para um serviço de engenharia caracterizado como reforma. A partir da constatação de uma situação de trabalho nessa reforma que poderia causar acidente com lesão grave à integridade física desses trabalhadores, foi adotada uma medida de urgência que implicou na paralisação parcial da execução desse serviço pelo prazo de 30 dias. Paralisou o serviço, né? Muito engraçado porque aconteceu isso com um cliente meu esses dias. Eu estou trabalhando nisso. Mas vamos lá. Aqui ele está falando sobre quem? A NR3, embargo e interdição. E reforma, gente, ela é considerada uma obra, certo? Então vamos às definições. Embargo, nós embargamos obras, interditamos o restante, setor de serviço, máquina, equipamento e afins. Beleza? Essa é a explicação mais simples e eficaz que tem sobre o embargo e interdição. Então vamos lá. Como obra reforma é considerada uma obra, paralisação corretiva, que a letra A diz, não. Interdição, não, porque nós estamos falando de uma reforma que é equiparada à obra. Então, a letra B e a letra C já não são as nossas alternativas. A letra C, o embargo, exatamente isso. E a letra E, paralisação preventiva, não tem isso. Gente, quando vocês forem fazer uma questão, tiverem certeza, reforma equivalente à obra, já procure embargo. Procurou? Achou embargo? Fique com essas alternativas de embargo e depois vai ler
a justificativa, que a letra D, que é a nossa alternativa correta, diz, ó, embargo devendo os empregados receberem os salários como se estivessem em efetivo exercício, tá? Belezinha. Olha os itens 3.2 e 3.3 da NR3, que fala sobre a interdição, que implica paralisação total, parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, e o 3.3, que diz que o embargo implica paralisação total ou parcial de obra, cujo qual a reforma se equipara. Beleza? Próxima. Ai, gente, eu falei que não tinha mais continha, mas é uma continha. Então, vamos lá. Em um frigorífico de pequeno porte, com média anual de 20 colaboradores, ó, já anota isso aqui, e uma jornada de trabalho de 6 horas, também anota. Em 2016, ocorreram os seguintes casos. Primeiro caso, um ferimento leve que impede o funcionário de trabalhar por meio período, né? Seriam 3 horas, meio período. Segundo caso, um afastamento por 13 dias. Terceiro caso, um afastamento por 17 dias. Quarto caso, 2 acidentes sem afastamento. Quinto caso, um acidente típico afastando o funcionário por 60 dias. Já vamos dar uma olhada aqui nesses casos? Vamos contar quantos acidentes de trabalho nós tivemos nesse período. 1, 2, 3, 5, 6 acidentes no período, certo? Vamos juntar os dados da questão. Quantos dias nós tivemos perdidos? 13 dias, 17, 30. Com 60, 90, mais meio período, 90,5 dias perdidos, tá? De trabalho. Vamos juntar os dados da questão. Gente, viu uma questão como essa, já começa a analisar todos esses dados que vão ser importantes. Agora vamos terminar de ler. A empresa deve encaminhar os mapas com as avaliações anuais até 31 de janeiro ao órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, de acordo com a legislação vigente. Está aqui a tabelinha da NR, tá? Da NR4. Os valores a serem preenchidos no quadro 3, acidente com vítimas, para o índice relativo total de empregados e para dias homens perdidos, respectivamente, são... Vamos... Aqui. Coloquei os dados da questão aqui. Nós temos os nossos 6 acidentes, né? Os 90,5 dias perdidos e 20 empregados com 6 horas diárias de jornada de trabalho. Vamos calcular o índice relativo? Ele é calculado sobre o número de acidentados vezes 100, porque ele quer esse índice é dado em porcentagem, por isso multiplicamos por 100, dividido pelo número de empregados do período analisado. Então vamos. Nós calculamos que foram 6 acidentes de trabalho, certo? Vamos multiplicar por 100 para que dê o resultado em porcentagem, dividido por 20, que é a média anual de empregados. Fazendo as devidas multiplicações, temos 600 dividido por 20. Ó, corta, 60 por 2, 30%. Nós já podemos ir aqui nas alternativas da questão que já dá para achar a resposta. Ó, o índice relativo deu 15%? Não, deu 30%. Deu 40%? Não. 25%? 20% não. 30%. Beleza, aqui nós já teríamos achado a resposta, você já poderia ir para frente se estamos olhando uma tática de prova. Mas, para garantir esse resultado vamos calcular os dias homens perdidos. Vamos lá. O cálculo dos dias homens perdidos é o total de dias perdidos dividido pelo número de acidentes. Vamos lá. Dias homens perdidos. Nós tivemos meio período com 13 dias, 17 e 60 dias, que deu 90,5 que nós já tínhamos calculado, dividido por o número de acidentes, que nós calculamos, de acordo com os dados da questão, 6 acidentes. Fazendo as devidas divisões, temos 15,8, que é aproximadamente 15,1. Ou seja, nossa
a alternativa está mais, nossos cálculos estão mais do que correto. Beleza? Próximo. Com relação ao equipamento de proteção individual, EPI, é de responsabilidade do empregado. A higienização e manutenção periódica? Não. Vamos dar uma olhadinha nas responsabilidades aqui? Os itens 6.6.1 da NR6 e 6.7 da mesma NR. Letra A. Ao empregador cabe adquirir o adequado ao risco da atividade, exigir o uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, além de comunicar à MTE qualquer irregularidade e registrar o fornecimento ao trabalhador, podendo adotar livros, fichas do sistema eletrônico. E as responsabilidades do trabalhador, do empregado? Ele tem que usar, utilizando apenas para a finalidade que destina. Esses dias eu ouvi de um cliente que tinha pedreiro em uma obra utilizando capacete para pegar água. Legal, né? Multiusa esse capacete. Letra B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. C. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. E letra D. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Vamos olhar agora as nossas alternativas? Então, aqui, ó. Cabe empregado. A higienização e a manutenção periódica? Não. Quem é responsável por isso é o empregador. Então, não é a nossa alternativa correta. Letra B. Registro e assinatura de seu recebimento? Não. É empregador. Corta. C. O treinamento sobre o uso adequado à guarda e conservação? O treinamento é do empregador, gente. Ele que fornece o EPI, ele que deve treinar. Já a guarda e conservação é responsabilidade do trabalhador. Mas, como treinamento não é a nossa alternativa correta. Letra D. A comunicação sobre a alteração que torna o EPI impróprio para uso. Exatamente, a alternativa corretíssima. E letra E. A substituição imediata quando danificado ou extraviado. Gente, empregador. Beleza? Ó. Resposta, alternativa D da questão, que corresponde à letra C do item 6.7 da NR6. Tá bom? Bora lá. Um profissional da área de segurança do trabalho foi designado para dimensionar SESMIT comum organizado para um condomínio industrial onde 4 empresas estão instaladas em um terreno de 5.000 metros quadrados de terreno. Né? É o que diz a norma. De diferentes empresários, estando previsto nas convenções ou acordos coletivos de trabalho das categorias envolvidas. Temos o quadrinho aqui da NR, onde diz as empresas A, B e C, os seus quinais, né, seus graus de risco e o número de funcionários. Bora lá. Conforme a NR4, considerando a opção do condomínio pelo SESMIT único, este será composto da seguinte fórmula. Vamos aqui. Calculando. O total de funcionários, nós temos 430 com 510. Ficamos com 1.010 funcionários. O maior grau de risco é o grau 4. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. Aqui. Nós vamos utilizar. Vamos lá, grau 4, 1.000. Tá, mas nós vamos utilizar aqui, gente, vamos focar, deixa eu ver como que eu vou explicar para vocês. Tá. Nós vamos utilizar o principal grau de risco como aquele que tem o maior número de empregados. Que utilizando aqui, vemos que é a empresa D, que é a fabricação de produtos de papel para uso doméstico, né? Com 500 empregados. Então, para dimensionar o SESMIT, nós vamos utilizar o grau de risco 2. Nós totalizamos aqui 1.010 empregados.
Vamos olhar a nossa tabela. Grau de risco 2, porque tem o maior número de empregados nesse canteiro, nesse 5.000 metros quadrados de terreno. E nós temos 1.010 funcionários. Aqui, ó. De 1.001 a 2.000. Vamos precisar de um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho por tempo parcial, ou seja, 3 horas, um auxiliar de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho, também por regime parcial de tempo por 3 horas, ok? Então temos um técnico, um engenheiro, um auxiliar de enfermagem e um médico, tá? Em tempo parcial. Vamos dar uma olhadinha nas nossas alternativas? Olha a letra A. Um técnico de segurança do trabalho, que é 8 horas, tá, gente? Que fica disponível. Um engenheiro de segurança do trabalho em tempo parcial, perfeito. Um auxiliar de enfermagem do trabalho, que são 8 horas, tá? E um médico do trabalho em tempo parcial, perfeito. Utilizamos. Ah, Letícia, mas tem aqui o grau de risco 4, não devia utilizar o grau de risco 4? Gente, de acordo com o NR, nesta situação, nós vamos utilizar para dimensionamento do SESMIT o grau de risco em que tiver maior número de empregados. No caso que é o grau de risco 2, ok? Por isso calculamos desta forma, beleza? Gente, espero que tenha ficado bem explicada essa questão. Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tá bom? Bora lá. Próxima questão. Uma empresa está enquadrada no grau de risco 2, conforme o quadro 1 da NR4. Essa empresa tem 53 empregados. Em negociação coletiva, foi estabelecida a desobrigação da empresa indicar médico coordenador para o PCMSO. Em conformidade com as disposições da NR7, essa empresa, gente, lembra que eu falei para vocês quando gravarem bem como dimensiona CIPA, como dimensiona SESMIT e quando indicar médico coordenador. Sempre cai em prova, ó. Essas questões são todas 2017, gente. Caiu tudo esse ano. Então prestem atenção. Vamos lá. De acordo com o item 7.3.1.1 da NR, diz o seguinte: as empresas com mais de 25 empregados e até 50 empregados, enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o quadro 1 da NR4, poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador em decorrência de negociação coletiva. Ou seja, se a empresa tem grau de risco 1 ou 2, tem mais de 50 empregados, deve indicar médico coordenador para o PCMSO. Vamos procurar essa resposta? Ó, a letra A diz que não vai precisar, ou seja, vai sim, já corta. A letra B diz que não vai precisar, também já corta. A letra C diz que vai precisar indicar o médico coordenador do PCMSO porque possui mais de 50 empregados. Exatamente isso, tá? Ó, a letra D diz também que vai precisar indicar o médico coordenador porque a negociação coletiva não é válida. Gente, lógico que é válida, tá bom? Tá na CLT, artigo 7, Constituição Federal, artigo 7. Sétimo, beleza? Letra E diz que não vai precisar indicar médico, vai sim, beleza? Bora lá. Próxima questão. De acordo com a NR9, o estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva prevê a adoção de medidas que são hierarquicamente estabelecidas, dentre elas, obedecendo a hierarquia estabelecida na norma, as medidas que deverão ser tomadas prioritariamente são as que, quando nós falamos medidas de proteção coletiva, nós vamos naquela. A gente vai tentar eliminar, a gente vai tentar reduzir e vai indo, tem aquela hierarquia. Olha o que diz o item 9.3.5.2 da NR9. O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer a seguinte hierarquia. Primeiro, nós vamos eliminar ou reduzir a utilização ou formação de agentes prejudiciais à saúde. Vamos procurar essa alternativa nas questões? Essa resposta nas alternativas? A letra A diz que prevenir? Não. Nós vamos tentar eliminar em primeiro momento. B.
eliminam ou reduzem a utilização. Nossa alternativa correta. Letra C. Reduz? Não, primeiro a gente vai eliminar, depois a gente vai tentar reduzir. D. Tem um caráter administrativo, organização do trabalho? Não, não é neste momento que nós utilizamos essa etapa. E. Determina o uso de EPI. O EPI é a última coisa, tá? EPI é a última coisa quando você fez de tudo e não resolveu. Beleza? Próxima questão. Vamos lá. Gente, mais uma composição da CIPA, como eu falei, para vocês. Beleza? Ó, uma empresa siderúrgica da região sul do país chegou a ter 12.000 funcionários em 2005. Atualmente, possui 2.000 funcionários no total para cuidar dos mesmos riscos ambientais. A empresa está classificada no CNAE 28.31, dígito 3, conforme consta no registro de seu CNPJ, pertencendo, portanto, ao grupo C13 metálicos para fins de composição da CIPA. A diferença entre a quantidade de integrantes da CIPA de 2005 e a composição atual é de... Vamos lá. Em 2005 foram 12.000 funcionários. Então vamos lá. No C3, para 12.000 funcionários, temos aqui. Ele vai cair aqui na tabelinha que está no quadro de dimensionamento da CIPA da NR5. Acima de 10.000 funcionários, para cada grupo de 2.500 acrescentar. Ou seja, vão ser... 3. Aqui, ó. Esses 13 mais 2, ou seja, 15. Nós vamos ficar com 15 quase, certo? Tá certo aqui. 13 e 10, isso aí. Aqui pra mim aqui tá um pouco ruim, eu acho que vou dar uma melhorada nesse nosso quadrinho. Ou seja, gente, e hoje, quanto é que é? 2.000 funcionários, ela tá enquadrada aqui, ó. Aqui, efetivos 7, supletivos, vamos dizer, 9, tá? Aqui nós temos 15 e 12, aqui nós temos 7 e 9. Beleza? Tá certo. Efetivos, deixa eu ver aqui. Opa, não, peraí, desculpa, gente. Não tá. É 9 e 7, né? Não 7, não. 9 e 7. Comi bola aqui. Então vamos lá. Letra A. Dos efetivos, não há diferença entre 9 e 15. 9 e 13, gente, são quanto? 4 com 2, 6, certo? Que é 2 aqui, ó. Ou seja, a diferença aqui são 6 para efetivos ou titulares e para 12, 5 para suplentes. Beleza? Essa é a diferença. Vamos procurar? Olha a letra B. 6 efetivos ou titulares representantes do empregador e 5 suplentes representantes do empregador. Isso mesmo. E 6 efetivos ou titulares representantes votados pelos empregados e 5 suplentes representantes dos empregados. Essa alternativa aqui. Gente, eu queria ver se eu consegui passar para vocês certinho como que ficou essa questão. Porque quando eu li ela, eu achei ela super interessante para colocar aqui, mas não sei se eu estou conseguindo explicar da forma mais clara possível. Tá? Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tá bom? Eu posso fazer um outro vídeo reexplicando essa questão de uma forma mais clara, se vocês conseguirem entender, tá bom? Bora lá!